Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Eu me chamo Ramon Alcântara, né? Sou bolsista do projeto do Silvia, como foi apresentado. E a gente vai dar início agora a uma fase de apresentação do seminário das atividades relacionadas ao Museu Silvia de fato, né? A gente já viu durante o primeiro dia e agora nessa mesa que acabou de acontecer uma parte bastante conceitual das atividades do museu, né, que a gente está dialogando agora nesse primeiro seminário. E a gente vai passar agora para as partes mais práticas, né, das atividades que estão acontecendo e que já aconteceram e que seguem com os planejamentos para acontecer e dar continuidade futuramente, né. Eu sou bolsista PIBIPA, ou seja, eu sou bolsista de produção artística. Então, o objetivo da minha bolsa foi produzir um material artístico, logo um documentário, né, que a gente fez em parceria com a comunidade do terreiro Ilê Axé Nagoro Alama e Oxum, que logo mais a gente vai se apresentar após a minha breve fala, né. E só para explicar um pouquinho do meu trabalho, o projeto Meu Terreiro, Meu Museu, ele basicamente tem o objetivo de entender os patrimônios, que é uma categoria dentro dos patrimônios, que basicamente é uma atualização desse olhar patrimonial, né, para essa partilha, seja de amigos, de parentes, de religiões, desses espaços que não são esses espaços já pré-estruturados, né, mas que também são espaços que a gente enxerga esse potencial museológico. E aí a gente entra na questão de entender o terreiro, né, como um espaço museal, porque o objetivo não é transformar o terreiro no museu com exposições, com visitações e tudo mais, mas é potencializar essas características que a gente enxerga como profissionais da museologia e como os zeladores e as zeladoras, né, que fazem que constroem o terreiro. Então a gente busca nesse documentário justamente construir essa relação. Aí eu vou falar só um pouquinho também sobre como foi esse processo de gravação, antes da gente assistir e passar o microfone para os próximos falas. E a gente fez, a gente buscou, né, pegar essas características essenciais e fazer esses comparativos com o trabalhar em museu e o trabalhar em espaços de terreiro, né? E a gente fez o roteiro, foi uma construção participativa, então inicialmente eu bolei a ideia, né, do roteiro, aí eu compartilhei com o Paielb, a gente trocou dicas, trocou informações, trocou temáticas de como construir. Na próprio momento da gravação também, todo mundo que estava lá no momento, né, teve a oportunidade de assistir, então não foi algo impositivo, como a gente viu na mesa passada, né? Justamente essa é uma das características que eu posso apontar do Museu Surubira, de procurar essa participação com a comunidade que está atuando, né? E isso repassa também para os seus bolsistas, para o modo como a gente tenta construir os nossos trabalhos, e enfim. E essa é uma breve apresentação só do nosso trabalho, né, que foi construído. E eu vou passar agora a fala para o Paielb, para a Mercedes, para eles se apresentarem, falarem um pouco, e a gente assiste e retoma de novo para o momento das perguntas, né, do momento para a gente conversar um pouco mais sobre o que a gente viu. Bem, boa tarde a todos, a todas e todos. Eu sou Elvis Santos, Babau Del Bocinanga, nação da Gogodum. E para mim é uma honra e um privilégio estar aqui hoje para contribuir com essa dinâmica, com esse estudo de suma importância para a sociedade que não faz parte do nosso segmento religioso, que é uma das formas também da gente conseguir atingir esse público fora das nossas casas de santo. Quando o Ramon me procurou, eu realmente não tinha essa visão de que um espaço religioso pudesse ter essa comparação
com uma exposição de museu, porque nós organizamos dentro da nossa tradição de uma forma tão natural e voltada para o sagrado, que foge da nossa visão esse lado social, né, comparativo a um museu. Nossos espaços são todos organizados de acordo com as ritualísticas que nós praticamos dentro daquele espaço. Camarinha para a feitura, salão de dança para os rituais, né, o próprio altar para o momento de rezas, passes e orações, o quarto de consulta, que é muito comparado a um confessionário, porque é ali o que a gente conversa ali fica, pela questão da ética, né? E o espaço externo, onde também existem os assentamentos externos, que nós colocamos para compor a energia do espaço religioso. E quando ele trouxe a proposta, me atentou realmente a essa questão de que cada espaço é como se fosse uma sala de exposição dentro de um museu, né? Onde existe a parte afro, religiosa, a parte amazônica, né? A parte da preparação, a parte do acolhimento. Isso tudo existe dentro dos nossos terreiros e eu nunca tinha visto por este lado. Só fazia, né? Fazia, montava, praticava, mas não tinha essa visão. E isso me chamou muita atenção e é por isso que eu fiquei muito feliz de participar desse projeto, né? E mostrar um pouco da minha casa, da minha tradição, né? Lógico, respeitando todas as outras tradições, porque a vertente é muito grande, né? Mas sempre buscando aquilo que o meu saudoso Pai Santo me ensinou, né? A busca da nossa raiz dentro da prática. Então, o que eu quero dizer para você com isso? Que lá em casa, nós temos, dentro da nossa casa, nós já temos uma grande diversidade. E quando nós preparamos uma pessoa para o candomblé, nós fazemos de tudo para aquela pessoa utilizar o dialeto necessário e a linguagem necessária da iniciação que ela está tendo. Ou seja, as pessoas feitas no candomblé Nagô na minha casa, elas trocam de benção como o colofé. E a resposta é colofé olorum. As pessoas iniciadas dentro da minha casa para o jeje, que é o vodum, que é o jeje marim que nós cultuamos, elas já não utilizam a benção como colofé, e sim como matijalô, que é uma forma de resgatar a origem da tradição que aquela pessoa está sendo iniciada, mesmo que ela vá conviver com uma diversidade de línguas dentro da nossa casa, assim como a África convive. E quando tem alguém de dentro da Umbanda, é com funfum, e a resposta é com funfum do zambi. Então nós fazemos questão de colocar em cada caminho uma própria linguagem, uma própria ritualística, um próprio segmento, para que aquelas pessoas conheçam a sua raiz e a sua origem, e depois elas entenderem que existem palavras que podem ser universais. Nada impede que uma pessoa do Vodum e da Umbanda responda a colofé olorum. Não é isso que eu estou tentando dizer. Eu só estou tentando dizer que cada um tem que conhecer o seu, mas que não é proibido de praticar uma linguagem universal dentro da nossa tradição religiosa. Então, em cima disso daí, a visão do Ramon, né, do Pai Diogo, com relação à questão do espaço religioso, ter uma comparatividade com um museu, para mim foi uma surpresa gostosa, belíssima, e aumentou mais ainda o meu amor e o meu carinho por tudo aquilo que eu faço dentro da minha religiosidade, né? Tanto na questão do caboclo, do vodum ou do orixá. Então eu agradeço desde já estar aqui compartilhando isso com vocês, e eu acredito que a gente vai ter muita coisa para conversar e perguntar depois que a gente vê
o vídeo, né? Então, muito obrigado. E eu vou passar a palavra agora à minha Vodocine, que é a minha filha de santo mais velha, para que ela se apresente, né? Boa tarde a todos. Bem, como o pai Elvis já me apresentou, né? Então eu já vou só dar um segmento. Feliz pela oportunidade que o pai Diogo está dando para nós. Eu sempre chamo ele de padrinho, mas é uma outra história, né, pai? Então, muito feliz por essa oportunidade. Como o pai explicou, a casa tem várias oportunidades de vários conhecimentos e que, infelizmente, às vezes a gente não tem esse acesso a outras pessoas que possam conhecer, porque como nós falamos muito sobre a questão do preconceito, né, então é muito fácil as pessoas não conhecerem. Então, eu fico feliz por essa oportunidade de podermos mostrar um pouco da nossa casa e como funciona o carinho, o amor e, acima de tudo, o respeito por toda a nossa ancestralidade. Tá? Muito obrigada. Então, gente, a gente vai assistir, né, o documentário e no final a gente continua a conversa, tá bem? Ele ia sentar para assistir aqui, né? Antes de começar, alguém se pipoca para aqui, porque eu já anotei ele. Eu gostaria de pedir desculpa, né, porque o áudio da caixa de som, infelizmente, não funcionou bem, mas eu acho que o do áudio do projetor deu para ouvir tranquilo, né? Antes de a gente abrir para as perguntas, eu só gostaria de ressaltar, e acho que vocês também vão querer ressaltar alguns pontos, que a dinâmica, né, que a gente tentou construir foi uma dinâmica assim, bem orgânica, né? A gente não fez nada muito impositivo, nada muito com um pensamento fechado para ir trabalhar sobre esse assunto, justamente porque a gente tem esse cuidado com respeito, né? Porque eu entrei nessa bolsa não sendo participante de nenhuma religião, então eu já fui com essa mentalidade de estar aberto a essa recepção, né? E eu fui muito bem acolhido e eu gostaria de agradecer também a comunidade que me acolheu, né? Que foi uma recepção muito calorosa e estava de braços abertos para esse trabalho. E eu acredito que foi por causa dessa parceria que a gente construiu, desses laços, né? Que a gente conseguiu fazer um trabalho tão bonito que a gente viu o resultado agora. Então, mais para frente na conversa, eu ressalto alguns pontos relacionados mais especificamente à museologia, né? Quero saber também a opinião de vocês, mas eu gostaria de passar a palavra agora. Então, gente, vocês gostaram? O que vocês acharam? Vocês querem destacar alguma coisa? Aí depois eu posso puxar também alguns pontos para a gente discutir. Que vocês gostaram. Mas eu queria destacar aqui, por exemplo, a fala da Mercedes no documentário. Eu acho que é uma fala muito forte, porque de uma maneira simples ela consegue transmitir, por exemplo, toda a questão da hierarquia dos cargos, e como tu faz o comparativo com a dinâmica escolar. Quando as pessoas chegam, né? Tu gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Ok. Oi, pode falar assim. Assim, a minha pesquisa de mestrado foi justamente sobre os processos educativos que ocorrem dentro dos terreiros. Então, como tu falou agora, a fala da Mercedes, ela vem muito se encaixar nesse objetivo da pesquisa. É muito importante para as pessoas que estão dentro da comunidade de terreiro entender o processo, compreender aquilo que estão cantando, compreender as entonações, que as palavras, elas, dependendo da forma como elas são entoadas, elas podem vir a significar coisas diferenciadas. E
Então, esse processo educativo que o Teodoc ele mostrou aí dentro da casa, né, ele mostra de fato como que o terreiro ele pode ser visto como um espaço educativo tão legítimo, né, quanto as instituições escolares, né, porque eles estão ali, né, como o pai Elber fala, né, de boca a ouvido, numa transmissão de saberes milenares, né, que foram trazidos de África e que hoje só são possíveis se fazerem presentes nos terreiros por conta dessa comunicação, desses transportes de conhecimento através da oralidade, né? Então, o DOC, para além de mostrar de fato como esse processo ele ocorre na prática, né, ele vem trazer a riqueza que é nós estarmos dentro de uma casa de terreiro e compreender as coisas que acontecem, porque é muito comum, né, eu enquanto pesquisadora, eu estive em vários terreiros, né, lógico, a gente vive uma religiosidade do segredo, tem coisas que não podem ser colocadas a público, porém é muito importante nós compreendermos o processo no qual nós estamos inseridos, né? Por que eu estou cantando? O que eu estou cantando? Qual é a língua que eu estou falando? Né? E isso é muito importante. Né? Eu já de antemão agradeço pela presença do pai Elber, né, da mãe Mercedes, do Ramon, por esse material produzido, porque isso acaba sendo argamassa para que a gente possa, né, legitimar ainda mais o terreiro enquanto um espaço educativo de transmissão de saberes legítimo, né, e que traz da geografia, da linguística, dos saberes da natureza, como a gente pode estar atravessando. Eu sou professor da rede pública estadual, então o terreiro pode sim ser visto como um espaço atravessado por inúmeras áreas do conhecimento do currículo escolar, através das suas práticas, através dos seus fazeres e viveres, né, no cotidiano. Muito obrigada. Eu vou colocar um ponto que você falou, né? Eu coloquei assim porque eu vi que ficaria melhor o entendimento quando você coloca um pré-escolar, um jardim, até chegar à faculdade. Porque realmente, eu também já fui professora, né? E vi também a necessidade da questão do ensino. Por quê? Porque muitas vezes a gente está dentro do barracão e na hora do tambor você não distingue a palavra que às vezes é dita. E aí você acaba cantando às vezes errado, né? Aí você chega, aí o outro também escuta de uma outra maneira. Então, por essa dificuldade que eu tenho, né, eu resolvi fazer esse grupo de estudos para que a gente pudesse realmente, quando cantasse sabendo o que estava cantando e por que cantar aquilo, né? E aí o pai deu a ideia e eu busquei. E fiquei feliz porque a comunidade abraçou a causa também. Porque não adiantava eu ter um projeto, que eu chamo de projeto, se eles também não quisessem acompanhar. Então eu fiquei muito feliz porque a casa também quis acompanhar, né? Então eu me sinto muito feliz por esse projeto dentro da nossa casa. De cantar, saber por que está cantando, por que eu vou dançar daquele jeito. Então ficou maravilhoso esse trabalho. E hoje eu vendo aqui, eu fico muito feliz pela conquista, né, que eu tive com os meus irmãos e com a ajuda do pai. Então eu fico muito feliz. Tá? Na realidade, nós buscamos, isso é uma herança do meu pai. Meu pai sempre foi incomodado com isso. Não para que ele se tornasse uma pessoa melhor do que as outras, que foi o primeiro ensinamento que ele me deu. Nós aprendemos para fortalecer a nossa caminhada religiosa e não para subjugar os nossos, porque nós não somos capitão do mato para estar caçando os nossos no meio do mato. Então eu não tenho por que sair da minha casa para desmerecer o ritual de uma outra pessoa dentro da própria casa dela. Isso foi uma das primeiras lições que ele ensinou. Mas nós buscamos esse conhecimento como uma forma de coerência para nós mesmos. Porque eu me lembro muito bem que na casa do meu pai de santo, quando eu entrei,
existia uma reza da água no final de um ritual de candomblé, que ele cantava e ele se sentia muito incomodado porque ele sabia que tinha alguma coisa errada. E ele cantava: Obaí, lalaico, sequereré, joandereum, nanaico, ó meu Deus de Nazaré. Então esse ó meu Deus de Nazaré, né, não que nós estejamos desmerecendo Jesus, mas não se encaixava dentro da nossa coerência, né? E a gente cantava, porque tinha escutado o Pai de Santo dele passar para ele, e o Pai de Santo dele nunca se preocupou em resgatar realmente, para saber se realmente estava sendo coerente essa reza. E com o passar do tempo, meu Pai de Santo, com suas próprias pernas, e conversando com muitas pessoas antigas do Maranhão, nós fomos descobrir, com tradução, lógico, não é só acrescentar uma palavra, você tem que acrescentar e saber como ela é traduzida, se ela bate dentro da reza que você está cantando, e nós descobrimos que a reza era Obaí, lalaico, omissan, quereré, ade meu nanaico, omissan, quereré. Ou seja, Jesus de Nazaré já saiu daí da história. E aí, quando a gente vai para o dicionário e a gente vai traduzir para o português, aí a gente encontra coerência nessas palavras. E é assim que eu aprendi e assim eu mantenho a minha casa em cima dessa tradição. Dá trabalho, dá bastante trabalho, porque nem todas as palavras nós vamos ter tradução, porque é muito difícil. Os antropólogos, eles pesquisaram pouquíssimo algumas vertentes do candomblé, principalmente o Nagô, que o Nagô ele é uma vertente muito grande. Quando a gente fala de Nagô, a gente é diferente de quando fala de Angola e Queto, que é uma única linhagem, né? O Queto trabalha em uma única linhagem e o Angola também, em cima do banto, né? O Nagô não, o Nagô ele se diverge entre Nagô Cambinda, Nagô Povos, Nagô Galos, Mina Nagô, Nagô Fon, né? Então, é uma série de Nagôs, né? Tanto é que existe, um dia desse eu estava vendo, lendo meus livros, olhando, e a importância da trança Nagô na mulher negra. Que naquela época se fazia a trança Nagô para mostrar o caminho dos quilombos para as pessoas através da cabeça delas. Olha só a importância, né, da sobrevivência da gente, dos nossos ancestrais naquela época. Olha a inteligência, né? E por muitos anos nós somos vistos como uma religiosidade de analfabetos, porque não sabíamos escrever o nosso próprio nome, né? Então, é por isso que nós trabalhamos em casa para esse resgate, não para sermos melhores do que os outros, mas para termos coerência com nós mesmos e principalmente com as nossas divindades, porque quanto mais a gente sabe o que a gente canta para elas, eu acredito que é melhor para cultuá-las. Mais alguma pergunta? Só um comentário. Eu achei muito interessante a fala do Pael e antes do comentário começar, e não enxergava a casa como um museu. E que a participação no projeto fez com que essa visão se expandisse. É interessante como a gente pensa em museologia dessa forma, em expandir o conceito de museu e para além dos espaços tradicionais que a gente conhece. E eu fico muito feliz mesmo de ver que hoje em dia, depois dessa participação
servir como agente multiplicador, porque eu já passo para já passo para uma mãe, já passo para um pai, olha mãe, já sabia que os nossos terreiros são organizados e tem uma comparatividade com um museu, quer dizer, já vai servir de agente multiplicativo. Faz um bloco aí, porque foi o Marcos, Gisele e eu também quero falar. Pai, o senhor falou mais cedo, né, a questão da casa do culto, né? Que vocês cultuam tanto orixá quanto vodum e também se cultua encantado, né? Pela sua paternidade, maternidade, a gente já sabe que a casa é dedicada a Igualana, que é Oxóssi e Oxum, né? Mas aí eu fico na curiosidade, se existe um vodum também que rege a casa e o encantado também que rege a casa, se você poderia falar um pouquinho dele para nós, as características. Depois eu vou até além. Uma vez perguntaram para o meu pai, uma pessoa que não era tão agradável a pessoa dele, perguntou para ele numa plenária, lá na Estação das Docas, já que ele cultuava a pagelança, a Ubanda, a Mina e o Candomblé, em que nação ele seria enterrado quando ele fosse passar dessa para melhor? E o meu pai disse, na nação que a minha cabeça comeu pela última vez, ou seja, o Candomblé. Porque na tradição hierárquica é assim que funciona, né? Então a minha última preparação foi dentro do Candomblé da Cor para o orixá. Automaticamente, no momento da minha passagem, todo o meu ritual fúnebre será feito dentro da tradição da Cor para os orixás, né? Sendo que os assentamentos de Vodum vão ser desmanchados, vão ter uma outra parte, a parte desse ritual, né, um pouco mais interna, para que possa ser desmanchado e quebrado. Mas o ápice maior da ritualística será dentro do Candomblé na Cor, né? E lá em casa, para você, na minha casa, eu aprendi com meu pai que para você praticar algo, você tem que ter o seu diploma, você tem que ter passado. Então, com certeza, se hoje eu preparo filhos do Vodum, é porque eu também tive essa preparação e esse assentamento de Vodum, onde o meu Vodum é Toyazacá, né? E existe o Ibá dele dentro do meu roncol, onde nos momentos que eu faço rituais para o G de Marim, é o Ibá dele que desce e não de Boalama e Oxum, para poder ser alimentado e receber toda a ritualística dentro da tradição G Marim. E na questão dos orixás, a mesma coisa, né? A mesma dinâmica. E na questão dos encantados, eu sou filho de Antônio de Légua com Cabocla Jarina. Então, de ano a ano, nós praticamos ritualísticas de obrigações para esses assentamentos desses dois encantados chefes da minha cabeça, para que possa renovar suas energias e eles continuarem me ajudando nessa trajetória. Então é assim que funciona essa questão de ritualística. Para mim poder ser filho de caboclo, eu tenho que ter eles assentados em pedra, que na nossa religião, na nossa nação, nós chamamos de betequi. Onde esse betequi, de acordo com o encantado, digamos, tem encantado que se alimenta dentro de vasilha de barro, tem encantado que se alimenta dentro de vasilha de porcelana, tem encantado que se alimenta dentro de vasilha de ferro. Então ainda existe toda essa dinâmica, né? Então, no meu caso, eu, por ser filho de um codoense, né, filho da família de Légua, a vasilha dele é de barro, onde existe o betequi dele, e lógico, ali nós fazemos imolação de acordo com a vontade dele, de um galo de couro, ou de um galo branco, ou de uma galinha de granja branco. Bem, é ele que vai decidir o que vai ser feito para energizar o betequi dele, porque é ele que vai receber a energização. Eu não posso simplesmente dizer, eu tenho dinheiro no meu bolso e eu vou comprar o bicho que eu quiser para me dar o melhor para o meu caboclo. Não é assim que funciona na nossa religião, né? Para a Dona Jarina, a mesma coisa. Para os Voduns, a mesma coisa. E para os orixás, a mesma coisa. Então, para cada um desses, eu possuo um assentamento que
que me dá condições de passar essa energia para os meus filhos através, seja dos encantados, dos voduns ou dos orixás. Mas só é possível porque eu tenho esses assentamentos firmados. Se eu não tivesse, eu não poderia fazer. É aquele ditado, a gente só dá aquilo que a gente tem. Com certeza. Agradecer, né? Pai Elber e Mãe Mercedes são mais do que aproximações de um projeto, né? São amigos, né? Que a gente leva para a vida, né? A gente, apesar de não ser da casa deles, a gente é íntimo, acho que vocês me viram lá dançando no terreiro deles, né? A gente não dança no terreiro de quem a gente não gosta, né? É só de quem a gente tem confiança e sabe que faz um bom trabalho, porque a gente não vai pegar energias que a gente não conhece, né? E eu queria fazer uma ligação com a Samantha, né? Que ela trouxe a Zélia falando do Anansi, né? E isso é importante porque é um mito de criação, né, que está dentro da matriz e que a gente pouco escuta falar, né? E eu achava que estava esquecido, né? Até que um dia eu falando com o Pai Elber, ele trouxe o mito do Anansi e falei, não está esquecido no imaginário. Eu queria que você falasse um pouquinho para a Samantha aí. É porque dentro da tradição Jeje, isso é mais voltado para a questão do volume, né? Nós temos esse colar ritualístico que nós chamamos de Rungeb ou Rungeb, né? Só se usa esse daqui quem são pessoas já realmente que passaram por todo um processo e receberam o seu grau de hierarquia sacerdotal, ou seja, o cargo, né? E ela é o símbolo da nação Jeje porque ela representa a terra. Por isso que ela é marrom, né? Porque o Jeje trabalha muito com a questão da terra. As famílias que possuem dentro da nação Jeje, na questão do Vodum, elas estão muito ligadas à questão da terra, né? E dentro da ritualística de montagem, nós colocamos uma ponteira, né? Isso diferencia um rosário de mina para uma guia de candomblé. Uma guia de candomblé não tem ponteira. E uma guia de mina tem. Isso já começa a ritualística de divisória por aí. E dentro dessa questão, o Jeje ele tem esses símbolos. A divindade maior da nação Jeje é Dan, que é a cobra, né? Que pode ser vista como Oxumaré ou como Danguê. E também tem a presença da aranha, que é a Anansi, por quê? Porque também nós temos, o Jeje tem a mesma visão, de que ela teceu as teias, ela ganhou esse dom, né, do Orum, de ter esse poder de tecer essa teia e dividir essas histórias, fazer uma criação em cima de toda uma existência sobre a Terra. Então é como se fosse a teia da vida que ela teceu para a Terra, né? E é por isso que ela é também um dos símbolos. Essa daqui já está com os braços quebrados, porque já são. Eu tenho essa aqui, acho que há 20 anos já. Já se quebrou. Então também é um símbolo muito importante para nós. Quando eu escutei a senhora falar, né, me remeteu muito isso. Existe um livro do pai Euclides, hoje em dia saudoso, pai Euclides, que ele fala muito sobre a presença de Anansi dentro da nação Jeje. Eu só não sei lhe dizer agora o nome, né? Eu não sei se é tambor de mina em conserva ou alguma coisa nesse sentido, mas ele fala muito sobre essa referência um pouco mais profunda para a nossa visão com relação à questão da teia mística da aranha sobre a terra, né? E dá alguns esclarecimentos sobre essa situação. Então isso é o porquê nós temos esse vínculo com a Anansi, né? Que aí Anansi é um nome africano, né, que depois vai ter que ser traduzido, para que a gente possa realmente identificar a parte de onde ela veio. E aí entra era uma das minhas perguntas que não deu tempo, da questão dos utensílios, né, de também buscar a origem desses utensílios, né, de que parte realmente da África eles vieram, até chegar ao ponto, quem sabe, o merecimento de Olorum,
de saber realmente a tribo que cultuava, ou que pertencia. Será que aquele símbolo que a senhora mostrou é um símbolo voltado para a nação Nagô, para a nação Jeje, para a nação Angola, para a nação Queto? Aí seria mais minucioso esse estudo e mais aprofundado ainda, né? Porque aquele símbolo da ave com duas cabeças lembra muito Dan, porque Dan, quando nós fazemos o prato de chumaré na nossos rituais, são duas cobras, uma de cabeça para o rabo da outra, que simboliza o movimento do mundo, aonde ele nunca para, né? Aonde nós estamos em constante dinâmica e constante renovação de espírito e energia, né? Então, muitos símbolos, muitas imagens de madeira, estátuas que possuem duas cabeças, três cabeças, elas estão mais ou menos, eu não estou afirmando com toda certeza, mas elas estão mais ou menos vinculadas a esse significado de continuidade, né, de busca, né, de dar realmente um segmento para aquilo que existiu antes e que pode se renovar hoje e que vai se manter vivo amanhã. Então é muito parecido, né? Quando eu vi o símbolo da ave, eu achei muito parecido, né, com relação a esse significado. Mas a questão da aranha é essa situação. O Sankofa também tem um símbolo, que também acabei não falando por causa da torre, que ele carrega o ovo nas costas, né? Então quando ele olha para trás, né, ele está olhando para trás, para suas origens, mas ele também está olhando para o seu futuro, né? Que é o ovo ali, que é o futuro dele, da cria. E tem um museu, não sei se eu já te falei, na Rocinha, no Rio de Janeiro, no Museu de Favela, né, que o nome é Sankofa. Né? Eles elegeram um nome, né, justamente pelo conhecimento, né, principalmente dos grupos das religiões lá. E o museu ganhou esse nome Sankofa. Ele é muito estudado por uma professora da UF também. Eu posso depois tentar conseguir o nome para você. Né? E nós sabemos que o ovo é a maior célula viva na face da Terra, né? Porque existem as células que dão origem à vida, mas o ovo, ele é a maior célula que nós podemos enxergar olho nu, porque ele dá a vida a um pintinho que depois se transforma num galo, uma galinha, ou seja, é a maior célula que existe para nós. Por isso que ele é muito importante em muitos trabalhos dentro da nossa religiosidade, porque ele simboliza uma vida. E aí chamar a atenção aí, que é o que a gente gosta, é dessa potência, né, desses conhecimentos, né, que estão aí. A Zélia traz um livro maravilhosamente bem, né, o Luiz, né, também estudou, né. Pois é, eu ia até, essa coincidência, eu ia até falar um pouco mais cedo no capítulo, né, foi a semana de uma vez, só que eu ia chamar a atenção para isso, porque eu fiz estágio supervisionário na coleção etnográfica lá do Rio. A professora Lúcia foi minha coordenadora, o professor Diogo foi o coordenador dessa disciplina, foi o ministrante dessa disciplina, coordenando os estágios, na verdade. E eu tive contato com alguns objetos que você estuda, e também me veio essa questão, por que eles não eram exibidos? E também eu não tive essa resposta lá. E eu percebi que eram objetos que poderiam ter sido exibidos há muito tempo, eu não tinha esse interesse, eu não sabia da sua pesquisa, fiquei sabendo hoje. Teve esse interesse de pesquisar e exibir, né, em algumas exposições que eu exibir. E aí meu professor falou agora, porque o meu TCC ter como base o livro da professora Zélia, a Nancy, e é uma grande coincidência, né, uma grande conexão do destino, a gente está aqui todo reunido. Uma coisa vai conectar com a outra. Esse jogo foi da minha banca, minha defesa, então, incrível mesmo. Tecendo a teia. Tem uma série de deuses americanos, né? Tem uma cena do Anansi, porque dependendo da tradição ele é homem ou mulher, né? Mas tem um Anansi fazendo a diáspora, assim, que é uma cena muito impactante, né? Ele dentro de um porão lá, conversando com eles, provocando eles se revoltarem e falam: olha, lá na América, onde você está indo, não vai ter ver, não, assim, né? Aí começa a jogar a realidade do que vai acontecer, né? E
E tem uma hora que eles falam, vocês ainda não sabem que são negros, né? Porque eles estão saindo da África, né? E eles ainda não estão ganhando esse estereótipo, né? Do negro carregado com racismo, né? E aí a potência desses conhecimentos, desses saberes que estão, né, difundidos pelos sacerdotes, pelos praticantes, né? Que são os pequenos artefatos que a gente fala que são os nossos objetos arqueológicos, que a gente tem que tentar reconstruir, porque são Áfricas, são muitas Áfricas, mas não só Áfricas, né? São o que ela foi agregando, o que ela perdeu, né, nesse percurso, mas o que ela foi agregando nesse discurso do Atlântico, né? E aí a gente tem essa complexidade dos terreiros que guardam memórias não só africanas, né, indígenas, né, portuguesas, né, porque a gente também tem os grupos que foram dizimados que estão lá representados, muçulmanas, mouras, né, a presença dos turcos, né, que estão lá preservando memórias e criando o quê? Sentidos de existência, mas principalmente de resistência, né? Então, só complementando, meu terreiro, meu museu, mostrar que o terreiro é esse lugar de existência e de resistência, né? E que é uma prática que é feita, né, naturalmente, né? A gente estuda aqui 4 anos, mas um sacerdote, uma sacerdotisa, ele produz essa prática e às vezes não se dá conta que ele está trazendo essa prática que a gente chama de musealidade, né, aqui. Então não é transformar o terreiro no museu, né? O Marcelo apresentou ontem, né? O nosso trabalho. A ideia não é transformar, a gente chegar lá, vamos montar lá o quarto do Pael, né? Que a gente viu no processo de patrimonialização de alguns terreiros, né? Pode fazer isso, legal, mas se entender como esse espaço de resistência e que esse conhecimento é muito caro, né? E que a gente não pode mais dar chance de perdê-los, né? A gente tem aí a Casa das Minas, né? Que, né, perdeu e hoje a gente está cada vez mais perdendo esse conhecimento, né? E hoje ela está em voga por causa do filme A Mulher Rei, né? Porque o rei Gueso que aparece lá, né, a mãe dele foi a que fundou esse terreiro, né? E muita gente não sabe disso, né? Então uma rainha do Daomé que funda esse terreiro, só que esse terreiro não conseguiu se manter. Ele foi perdendo esses conhecimentos com a perda, né? E a gente vê muito isso com o Pael, né? Tentando recuperar com vídeos, né? Que foi deixado também, tem um processo de recuperação da informação que é muito parecido com o que a gente faz, né? E recuperar tradições para não deixar perder. Então, às vezes, até a maneira como era conduzida, a ordem dos voduns, né? Eu já acompanhei isso, né? Não sei se eu posso falar, né? Mas, olha, eu quero seguir a ordem que meu pai seguia. Alguma coisa eu lembro de cabeça, mas eu não lembro. Vamos ver o vídeo. Fulano de tal gravou o vídeo, vamos voltar para o vídeo, porque, olha, ele conduzia nessa ordem, né? Eu estava fazendo assim, agora eu vou reformular e fazer, porque eu quero manter essa tradição, né? E não quero que isso seja perdido no processo, porque a gente perde, a gente restitui também, mas a gente, né, mantém e constrói alguma coisa aí que a gente chama de memória, identidade e resistência. Eu acho que essa é a ideia do projeto Meu Terreiro, Meu Museu, né? Resgatar realmente, dentro das tradições, tudo aquilo que se torne mais próximo daquela vertente que nós praticamos. Digamos, numa saída de orixá, você não vê a presença da sombrinha. Até hoje nós não conseguimos descobrir como é o nome da sombrinha. Nós ainda chamamos de sombrinha. Sombrinha de Vodum. Mas deve ter um nome, com certeza. Eu acho que eu tenho nome, pai. Então, o meu pai de santo foi e resgatou para dentro da casa dele. Então, quando você tira um orixá no salão, você tira ele com a Adjá, mas não existe nada em cima dele, a não ser se você tirar um Oxalá ou um Oxalufã, que aí vem 4 pessoas segurando um pano branco em cima, né? Já no Vodum, todos os Voduns, sejam masculinos ou femininos, nós tiramos eles com uma sombrinha, que simboliza a realeza. O simbolismo dela é uma sombrinha encapada, com a parte de dentro branca e a parte de cima estampada dentro das cores do jeje,
mais próximas e franjas ao redor, né? Para justamente mostrar essa realeza que existia dentro do Daomé e de Benin, né? E a questão também, uma coisa muito comparativa com relação à questão de museu, é que dentro das nossas casas, todos os assentamentos, utensílios, quartinhas, louças, quanto mais antigas elas forem, melhor é para nós, porque ali contém toda uma história. Nós não trabalhamos com a visão de que já está velho, bora trocar, porque eu quero uma mais bonitinha, porque hoje a quartinha já vem com a foto do orixá e eu quero dessa forma. Não, você só troca se caso aquilo quebrar. Enquanto ela não quebrar, você vai manter aquele instrumento, aquele assentamento, se for possível, até o dia da sua vida. Então, isso daí, por que a gente mantém? Porque aquilo ali contém história, contém trajetória, contém energia. A mesma coisa são os símbolos de um museu. Quando você expõe, olha, esse símbolo aqui é de 1700 e alguma coisa, contém a história de quando Dom Pedro veio para cá, para o Brasil, tudo de nós. Tem toda uma história e ele está ali. Ele só não está sendo mais utilizado, que é a única diferença para nós. Nós continuamos utilizando ele até ele se desgastar. E se caso ele não se desgastar, ele vai continuar ali até, como a questão da bigorna que eu mostrei no vídeo, né? Meu pai de santo adquiriu aquela bigorna, que já me disseram que vale uma fortuna, que hoje em dia dificilmente se acha uma bigorna, né? Mas eu tive o merecimento de ganhar. Depois que ele se foi, meu irmão de santo disse: tu queres para tua casa? Eu disse: eu quero, porque vai ser a continuidade. Tem muita história essa bigorna, né? Eu vivenciei muita história em cima daquilo. E olha que eu fui o filho de santo mais novo da casa do meu pai, né? Hoje em dia tenho 24 anos de feito. Meu pai de santo morreu, eu estava completando 21 anos de feito. Mas eu entrei lá com filhos de santo que já tinham 14 anos de feito. Então viveram uma história daquela bigorna muito mais do que eu, há 14 anos antes de mim, né? E para mim foi um privilégio quando eu trouxe para dentro da minha casa. Então também nós temos esses utensílios, nós temos também essa prática de manter o quanto mais antigo, mais força tem para nós, né? E mais história contém ali, e mais, se tem mais força, tem mais condições de ajudar o próximo, que é o nosso objetivo, né? Então também é uma das comparações com relação aos objetos de um museu. Só para encerrar, né, eu gostaria de agradecer muito vocês palavras finais. Gostaria de agradecer muito tanto o Pael e todos os residentes e o público que está aqui presente, né? E falar que os documentários após o seminário vão estar na página do Museu Surubira no YouTube, né? Então, assim que acabar o seminário, vocês procurem a página para seguir, para acessar, assim como as outras redes sociais do Museu Surubira também. E eu gostaria de entregar aqui o certificado para o senhor Santos e o presentinho da cadeira. Muito obrigado. Certificado. Tá bom de fazer de orixá também. Uma proposta já para ganhar. Olha, ainda aceito encomendas para brindes, Pois é. né, de saídas, né? E é isso, agradeço aqui. Tentando me estender mais, eu me sinto muito honrado de participar, né? Meu pai de santo também tinha essa mesma tradição de participar, né? De ser militante, e eu vejo como uma forma de seguir em frente, dentro e fora do nosso espaço, dos nossos espaços religiosos. Agradeço ao pai porque eu já disse para ele que nada é por acaso, né? Eu acredito que o mundo dá 360 graus, o giro,
e os orixás, os caboclos, os voduns, os Exus, eles acabam cruzando o nosso caminho e a gente vai se identificando de uma forma, de outra. A Nancy vai tecendo a teia e quando vê a gente está no mesmo buraco da teia que ela teceu por alguma finalidade. E a finalidade hoje, no momento, que a gente precisa viver, porque a gente não sabe o dia de amanhã, é essa, né? É buscar cada vez mais parcerias, conhecimentos, porque também aprendi muito, e trazer para dentro do nosso caminho a fortificação de uma caminhada que também já é milenar e que se perpetua e sobrevive por muitos anos. Muito obrigado pela atenção de vocês e pelo carinho de vocês. Sim. Obrigada pela oportunidade. Padrinho, muito obrigada mesmo. Ramon, obrigada também. E obrigada a todos que vieram, né? Porque conhecimento sempre é muito bom. Quando a gente se reúne para aprender, não tem para ninguém, né? Então, muito, muito obrigada por tudo.